Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim Seu Pasto é Lavoura. Hoje nós vamos responder a pergunta que a Geisa Nayali deixou pra gente num dos nossos vídeos do YouTube. Inclusive, se você tiver dúvida, deixa aqui pra gente. Ela pede para eu explicar um pouquinho se o sistema de lotação que eu estou utilizando vai interferir na planta que eu vou escolher e principalmente em relação ao hábito de crescimento. Essa pergunta é muito interessante porque eu vou aproveitar o gancho e já falar um pouquinho para vocês sobre plantas forrageiras para sistemas de lotação contínua e sistemas de lotação rotativa. Então, as plantas que devem ser escolhidas para um sistema de lotação contínua são aquelas que acumulam menos forragem ao longo do dia, consequentemente ao longo dos meses e anos, porque essas são mais fáceis da gente controlar o ímpeto, ou seja, fica muito mais fácil da gente controlar a estrutura desse pasto. Porque se a gente usa em lotação contínua uma planta forrageira que tenha muito acúmulo de forragem, ela tende a alongar muito o colmo e a gente vai perder com muita facilidade o ponto correto. Ou seja, vai passar do ponto e a gente vai ter uma planta com menos proteína e mais fibra. Então, forrageiras do gênero braquiária, como braquiarinha, marandu, piatã, são plantas que podem ser utilizadas em sistemas sob lotação contínua. Não que elas sejam proibidas no sistema de lotação rotativa, mas algumas plantas que a gente encaixa lá no sistema de lotação rotativa, como por exemplo mombaça, zuri, tamane, miage, paredão, são plantas que devem ser preferidas para esse sistema rotativo porque a gente consegue ter um melhor controle do pasto. Mas em relação ao hábito de crescimento, Geis, o que acontece é o seguinte: algumas plantas de hábito de crescimento estolonífero, aquelas que crescem paralelamente ao solo, também podem ser utilizadas em sistemas de lotação rotativa. Quer um exemplo? Tifton 85, Coast Cross, são plantas com hábito de crescimento estolonífero que vão poder ser utilizadas, tanto no contínuo quanto no rotativo. Plantas de crescimento cespitoso devem ser preferidas para o rotativo, mas não precisam necessariamente ser excluídas. É o caso da marandu. Marandu é uma planta que pode ser utilizada tanto no contínuo quanto no rotativo. Então o hábito de crescimento ele tem uma certa influência, mas o que mais manda nessa escolha é esse acúmulo de forragem e essa facilidade da planta em alongar como. E de forma geral, as plantas com crescimento cespitoso, ou seja, perpendicular ao solo, têm maior acúmulo de como. Então são mais recomendadas para os sistemas rotativos. Era isso. Espero ter respondido sua pergunta, Geisa. Mais uma vez, reforço para vocês deixar as perguntas de vocês aqui e a gente se encontra no nosso próximo boletim Seu Pasto é Lavoura.